Olá, existem diversas possibilidades para ajustar um arquivo para fabricação digital e nas nossas últimas aulas a gente andou olhando um pouco o funcionamento do Autodesk 123D Make. É claro que inserir esse tipo de solução num processo algorítmico de projeto usando Visual Program Language, tanto faz C Grasshopper ou Dynamo, ou mesmo algum outro tipo de programação por script. Pode ter todas as suas vantagens, mas necessita que tenha algum tipo de bom relacionamento com esse tipo de linguagem. É, no caso, nas aulas da graduação, design e arquitetura, a gente está usando criar os nossos modelos e tirar o modelo do software em que foi criado e utilizar o 123D Make para diversas soluções de fabricação digital, usando os equipamentos que temos no nosso laboratório de fabricação digital e prototipagem rápida, onde nós temos a máquina de corte a laser, uma router e impressoras 3D. Bem, aqui nós temos um modelo para testar. Eu vou reiniciar o processo todo para que a gente acompanhe desde o início. E o primeiro local que a gente vai é em Import. Já devemos observar que o 123D Make recebe apenas duas extensões de arquivo, OBJ e STL. Bem, esse semestre temos usado muito o Maya e o Rhinoceros, já um pouco tradicional, e ambos conseguem exportar. Bem, o Rhinoceros, no caso, exporta para qualquer extensão, a maioria das extensões que a gente usa, pelo menos, e o Maya consegue exportar em OBJ. Bem, em outros tutoriais você pode observar como resolve esse tipo de questão, mas aqui eu já tenho um arquivo cola 2, que é o que eu quero utilizar. Basta selecionar, pedir abrir, aguardar alguns instantes para que ele importe o modelo para o ambiente do 123D Make Autodesk. Isso pode demorar um pouco de acordo com a complexidade do modelo que você possui. Uma vez o modelo aqui, o primeiro passo é você pensar qual que é a técnica que deseja usar. No caso, eu vou entrar aqui para a gente ver algumas imagens e as possibilidades são diversas, desde fatiar um objeto, como aqui está, ou mesmo criar uma estrutura de waffle, que são as mais, vamos dizer, conhecidas ou procuradas. E também ele permite que a gente crie um modelo unfolded do nosso objeto para que possa ser cortado em laser e dobrado e colado a posteriori. Então, de acordo com a técnica e o material e o equipamento que você deseja utilizar, a grande sacada desse software é o seguinte: ajustar o tamanho do objeto ao tamanho do seu equipamento. Bem, no caso, esse nosso objeto ele não cabe dentro da impressora que temos disponível no nosso FabLab, uma MakerBot Replicator 2X. Então eu vou aqui usar algumas possibilidades e que o raciocínio vale-se do mesmo para objetos maiores do que a router, por exemplo, objetos maiores do que sua impressora 3D. Bem, o passo 1 é você, aqui nesse lápis, adicionar um material novo. Ele vem com uma porção de materiais. Aqui eu tenho 3 exemplos: papel Paraná, papelão e a MakerBot. No caso papel Paraná, a gente precisa sempre medir o nosso material. O papel Paraná ele geralmente é fornecido em 800 milímetros por 1000 milímetros e a espessura variável de 1, 2 milímetros. Então você insere aqui a medida correta.
Presta atenção que ele, por default, vem em inches e talvez seja preferível trabalhar em centímetros ou milímetros. Margens horizontais são interessantes, uma vez que o ajuste do material para técnicas de fabricação digital por subtração seja geralmente feito no olho, né? Então é bom fazer esses ajustes aqui e inserir os materiais que você utiliza usando o mesmo princípio. No caso da impressora, você deve colocar comprimento, largura e altura em thickness que a sua impressora 3D ou a impressora do nosso laboratório tem, o que é muito simples. Ajusta-se inicialmente os materiais. Para conseguir um pouco mais de informações sobre os processos de fabricação digital, eu tenho indicado um material da Gabriela Celani. Um artigo que ela publicou no Mackenzie, no caderno da pós-graduação. Acho um probleminha aqui no link. Também não. Deixa eu achar aqui prototipagem rápida. Bem, no caso, esse material eu disponibilizei no nosso grupo do Facebook, no Rhinoceros Belas Artes. Eu coloquei aqui em Files e o artigo da Gabriela Celani, que está aqui, ele pode auxiliar vocês a compreender um pouco esse universo dos processos de fabricação digital e prototipagem rápida. O texto ela se volta um pouco para a questão de arquitetura, mas ela está especificando componentes para a indústria de construção. Então, para você ter uma noção um pouco mais clara dos processos e demais elementos, pode dar uma lida nesse material. Bem, voltando aqui para o 123D Make, após você ter editado o seu material, você pode fazer a seleção dele. No caso, eu vou usar aqui o papelão, por exemplo. Tomando cuidado para editar aqui direitinho a espessura dele, que o meu não estava ajustado. Bem, o Object Size a gente pode pedir para fazer ajustes, também tomando cuidado que ele está em inches, a gente trabalha geralmente com centímetros ou milímetros. E aqui você pode fazer ajustes mantendo a escala uniforme do altura, largura e comprimento. E aqui embaixo a gente tem Construction Technique, onde a gente pode escolher dentro das 1, 2, 3, 4, essas 6 opções de fabricação digital. Eu vou começar mostrando Stacked Slices, que é essa técnica aqui, que ele fatia o objeto inteiro. E aqui ele já diz quantas folhas do material serão necessárias. Bem, no caso, a gente pode mexer em Slice Direction, que é fazer um ajuste do posicionamento desse fatiamento que ele está sugerindo. Como estou mostrando aqui, basta clicar e arrastar, nada muito complicado, ele muda totalmente a posição. Como você vê, nada muito complicado. Aqui embaixo nós temos o Assembly Steps. E o Assembly Steps é interessante porque ele auxilia você a montar o modelo. Então aqui embaixo você tem uma linha do tempo, que você pode vir aqui, clicar, arrastar nessa linha, ou posicionar parte por parte do seu objeto. Ele numera as peças
É interessante que você pode notar que à medida que você vai passando peça por peça, ele indica qual é a peça que deve ser posicionada, uma a uma. Bem, além disso, você pode também editar, mudar a técnica eventualmente. Interlocked Slices possui esse tipo de efeito. Você pode aumentar o número de eixos das peças, modificando a estrutura. Você pode também, com o mesmo princípio, mudar a direção do fatiamento e dos encaixes, usando a mesma ferramenta, que é o Slice Direction. Modify Form permite que você modifique ou reposicione peças que eventualmente não estejam bem encaixadas, como por exemplo esta, que eventualmente não está numa posição muito favorável. Basta que você selecione a peça que está percebendo que tem algum tipo de problema e reposicione-a. Por exemplo, essa pecinha aqui do canto, ela estava ficando toda voando, né, no modelo. Então, por exemplo, tem mais esta peça. E aí, quando você percebe que tem esse tipo de resultado não tão positivo, você pode fazer os ajustes usando o Slice Direction, a quantidade de eixos que você quer ajustar, né? E também a distribuição dessas peças, até que ela fique a contento. Bem, você pode também, nesse momento, se você entendeu que o modelo já possui uma consistência, está da maneira que você acredita que vai dar para montar o teu modelo com alguma facilidade, aí você pede para Get Plans aqui embaixo e ele posiciona para você as folhas de papel que você previamente inseriu aqui em Manufacturing Settings. E você pode pedir também para que ele organize a distribuição das chapas, das peças na chapa, pedindo o Layout Arrangement Nested, ao invés de Simple. E você observa que quando você solicita Nested, os objetos eles ficam melhor organizados nas folhas. Bem, em File Type, você pode especificar o tipo de saída de arquivo que você quer. No caso, para corte, esse Interlocked Slice poderia ser utilizado para uma máquina de corte a laser ou eventualmente uma router. Então, o arquivo, ao menos no nosso laboratório, o arquivo padrão para máquina de corte a laser e router para corte 2D é o arquivo em formato DXF, milímetros, e aí você pede para export. Nesse momento, o software pede para que você entre com o teu usuário e senha. Faça o login. Agora, devidamente logado, ele permite que eu salve essas folhas em um diretório. E se formos até o diretório que a gente pediu, ele cria uma pasta zipada. Você pode descompactar a pasta no momento que você precisar e você vai observar que ele criou um arquivo com as folhas necessárias para você proceder com a fabricação desse modelo. Bem, isso é no caso de pensarmos um modelo para ou corte a laser ou router, no caso corte 2D. Mas um caso muito interessante é que esta gola,
esse objeto ele não será utilizado dessa maneira, a nossa intenção era imprimir esse objeto, porém esse objeto não cabe na impressora 3D na escala em que ele está. Então, uma solução muito interessante aqui do software e rápida é em Construction Technique, ao invés de Stacked Slices, por exemplo, que eu tenho esse visual com um corte que ele divide a peça em fatias com um ângulo de 90 graus nesse ponto, observe. Eu poderia pedir 3D Slices. E observe que ele fatiou, observando o meu material, mas só que agora ele manteve o ângulo do meu objeto. Bem, é claro que se eu resolver imprimir esse objeto da forma que aqui ele está, será um processo longo. Então, eu poderia fazer um ajuste e pedir para que o meu, ao invés de papelão, eu insiro as dimensões MakerBot. E aqui, a gente observa que a gola, o nosso objeto aqui de estudo, precisa ser fatiado em 2 pedaços para que caiba na impressora 3D. Bem, esse objeto você deverá imprimir uma parte, depois a outra e colar. Exatamente assim. Bem, para que você tenha esses arquivos exportados da maneira correta, a gente não vai em Simple Steps, nós deveremos ir de outro local, mesmo porque ele não habilita nenhuma outra opção abaixo de Simple Steps. Então, logo devemos vir aqui no ícone do Autodesk 123D Make e pedir Export Mesh. E aí você escolhe o tipo de extensão que te agrada mais. Geralmente utilizamos STL no nosso laboratório. E em documentos, salve novamente o seu material. Ele novamente vai criar uma pasta zipada com uma certa facilidade. E novamente está aqui o meu modelo. Necessito extrair os arquivos, digo OK. E aqui eu tenho esse primeiro modelo, é o objeto inteiro, e os demais, como já está no nome, fatiado. Bem, a outra técnica que a gente não viu aqui, que também pode ser interessante, é Folded Panels, como aqui está. Ele desdobrou o objeto em uma folha de papel, que aqui no caso é evidente que está incoerente. Podemos ajustar aqui para uma folha de papel que você tenha em mente. E ele permite que ele já cria linhas de dobra, linhas de corte e abas para que facilite o processo de montagem. Bem, aqui nessa técnica a gente pode usar diversas possibilidades de dobra. O algoritmo do software é bem interessante. Então aqui escolhe-se o joint type, que também pode ser editado. Ou seja, você pode trocar o tipo de aba de acordo com a sua necessidade. E assim que funciona o nosso software. E evidentemente, como ele criou uma chapa para ser cortada, muito provavelmente no equipamento de corte a laser, então você procede indo em Get Plans e repetindo o processo. Bem, o software permite uma série de outras possibilidades. Basta que você as explore de acordo com o tipo de modelo que você tem, de acordo com a sua necessidade. E é este o funcionamento aí do 123D Make. Ok? Obrigado e até o próximo tutorial.